Artigo 36. Para a instrução do pedido de licença prévia, LP, e abertura do respectivo processo, o interessado deverá entregar no protocolo geral da Secretaria Municipal de Meio Ambiente os seguintes documentos: requerimento padrão, de acordo com o modelo em anexo, declaração de informação ambiental DIA, de acordo com o anexo 3, comprovante de recolhimento da taxa ambiental ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, FMMA, de acordo com a tabela de valores em anexos, no anexo 4. Isso aqui foi, na verdade, colocado porque ainda não tinha incluso e também não estavam os anexos. Então, foi feito esse aditivo e também os anexos foram comprovados e devem estar em anexo à lei. Estão. Artigo 37. Para a instrução do pedido de licença de instalação, LI, e abertura do respectivo processo, o interessado deverá entregar no protocolo geral da Secretaria Municipal de Meio Ambiente os seguintes documentos: requerimento padrão, como modelo em anexo 2, declaração de informação ambiental, de acordo com o anexo 3, e o comprovante de recolhimento da taxa ambiental ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, de acordo com a tabela de valores no anexo 4. 38. Para a instrução da licença de operação LO, abertura e respectivo processo, o interessado deverá entregar também no protocolo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente os seguintes documentos. São os mesmos para tanto faz a LP como a LI e a LO, elas são os mesmos documentos. Para a instrução de licença ambiental simplificada, LAS, e a abertura do respectivo processo, o interessado deverá entregar no protocolo geral da Secretaria Municipal de Meio Ambiente os seguintes documentos: requerimento padrão, de acordo com o modelo do anexo 2, declaração de informação ambiental, de acordo com o 3, comprovante de recolhimento de taxa ambiental ao Fundo Municipal, de acordo com o anexo 4, relatório ambiental simplificado, RAS, conforme anexo 5º, RG, CPF, se pessoa física, CNPJ e contrato social registrado em ata de eleição atual da diretoria, se pessoa jurídica, planta baixa com layout da empresa e planta de localização, informação sobre o uso do solo. Parágrafo 1º, o relatório ambiental simplificado, RAS, poderá ser preenchido pelo proprietário ou responsável legal pela atividade. Foram modificados alguns artigos, na anterior não tinha. O 40, para procedimento e licenciamento ambiental corretivo, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: o requerimento, a declaração, o DIA, o comprovante de recolhimento da taxa, os documentos pessoais, tanto físico ou jurídico, o termo de compromisso. Aí tem uma diferença neste, porque pede também a apresentação do termo de compromisso ambiental, conforme especificado no artigo 68 dessa lei, e o laudo de vistoria técnica assinado pelo técnico da SEMA, descrevendo o estado em que se encontra o empreendimento em atividade. No 41, a concessão de autorização específica, que trata o artigo 3º da Lei Federal, será expelida pelo secretário municipal de Meio Ambiente. Eu acho que é expedida. Né? Expedida. Quando tem que dar uma mudada aqui. É expedida. Quando os seguintes minerários, acho que é minerários, tá, minerários: cascalho, saibro, areia, argila, brita, pretendida para exploração de jazida de minérios, acho que é minerários mesmo, encontra-se sobre a jurisdição do município. Artigo 41. O pedido de autorização será subscrito necessariamente pelo legítimo interessado na exploração da atividade e deverá ser instruído com os seguintes documentos: requerimento padrão, a declaração de informação ambiental, o comprovante da taxa de recolhimento, os documentos pessoais, se física ou jurídica, CNPJ, cópia autenticada do documento do imóvel, escritura pública, títulos definitivos devidamente registrados no cartório de registros de imóveis, autorização expressa do proprietário do imóvel com procuração de firma reconhecida para caso de terceiros interessados,
planta, situação, localização do imóvel, assinada pelo requerente ou pelo profissional legalmente habilitado, identificado a área de extração. Parágrafo 6º, protocolado o pedido na SEMA, o processo será remetido à Secretaria Municipal de Finanças, CEFIM, Departamento de Terras, para manifestação prévia quanto aos aspectos dominiais e urbanísticos pertinentes. Isso aqui também foi feita uma modificação. O 9º, para a concessão e renovação da autorização específica, deverão ser analisados os critérios previstos na legalização ambiental, urbanística e na legislação federal, que rege a exploração de jazidas e substâncias minerais, que pode ser aproveitada pelo regime de licenciamento, impondo-se o indeferimento dos seguintes casos. O inciso 1, inciso A, o inciso 8 do parágrafo 9º do artigo 51, lê-se a linha A até a H, conforme abaixo. Isso aqui também foi feita uma emenda modificativa. Então, a linha A, não atendendo de algum requisito, critério ou condição previsto na legislação aplicável. A B, existência de autorização específica válida, expedida precedentemente para a mesma área de extração. C, área de extração superior a 50 hectares. D, trata-se de área que apresente potencial interesse público, agrícola, turístico, importância paisagística ou ecológica. E, se a exploração mineral apresentar, de alguma forma, ameaça à população ou comprometer o desenvolvimento urbanístico da região. F, se a extração mineral implicar em prejuízos ao funcionamento normal de equipamentos públicos ou de interesse público, a exemplo de hospitais, escolas, instituição científica, ambulatório e casa de saúde ou repouso. G, se a atividade puder causar danos irrecuperáveis ao ecossistema da região. H, se a atividade puder comprometer mananciais hídricos ou obstruir o escoamento de águas superficiais. 42. As taxas referentes ao exercício regulado do poder de polícia ambiental, de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, são a base de cálculos das taxas. Essa base de cálculo houve um aumento, só que daí eu não lembro qual o valor que era anteriormente, mas a base de cálculo das taxas previstas neste artigo é o valor correspondente a R$ 12.082,17, sobre o qual incidirão as alíquotas de acordo com a tabela em anexo 4. Parágrafo 4º, fica fixado o valor de R$ 600 cobrados uma única vez para a autorização específica necessária ao requerimento de licença junto ao DNPM para extração de minérios de que se trata esta lei. Fica fixado o valor constante no parágrafo 4º cobrado para a renovação e autorização específica. No 48, a SEMA cobrará tarifas pela utilização efetiva dos serviços de análise laboratorial dos recursos naturais quanto à qualidade ambiental e das unidades de conservação instruída em espaço público. Parágrafo único. Os valores das tarifas previstas neste artigo são constantes na tabela em anexo 4. Artigo 49. Compete ao órgão ambiental municipal SEMA, ouvidos os órgãos competentes da União e do Estado, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquela que lhe forem delegadas pelo Estado ou pela União, por instrumentos legais ou convênio, de acordo com o anexo 1. 51. O órgão ambiental municipal poderá emitir autorização para o exercício de atividades que se realizarem de forma transitória da zona urbana ou expansão urbana, tais como: parágrafo único, o poder público poderá definir, através de decreto ou outras atividades sujeitas à emissão da autorização prevista no artigo 51. O poder público concederá licença corretiva de operação, permitindo o funcionamento como procedimento de regulação provisória anterior à concessão
e licença de operação para: inciso 1, as obras ou atividades que já estejam instaladas ou em funcionamento no território municipal. 53, os pedidos de licenciamento. Eu vou ler as aditivas e as modificativas, eu passo para a vereadora Irá. Os pedidos de licenciamento e a respectiva concessão ou renovação serão publicadas no Diário Oficial do município ou, na ausência deste, no Diário Oficial do Estado, em jornal de grande circulação local, nos termos do artigo 36 desta lei, e expensas do interessado. 55. Todos os estudos ambientais necessários ao licenciamento ambiental correrão a expensas do empreendedor e serão de sua responsabilidade as informações prestadas. Os estudos só poderão ser feitos por pessoas físicas e jurídicas, devidamente habilitadas junto aos respectivos conselhos de profissionais e cadastradas através do Cadastro Técnico de Atividades de Defesa Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Artigo 64. O termo de ajustamento de conduta e o termo de compromisso tem por fim assegurar o cumprimento de normas legais, administrativas ou técnicas relativas à qualidade satisfatória do meio ambiente, observado o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor. O parágrafo 1º. São elementos obrigatórios dos instrumentos que se trata o caput desse artigo. Inciso 2. O prazo de vigência do compromisso que, conforme a complexidade das obrigações fixadas, poderá variar entre o mínimo de 90 dias e o máximo de 1 ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, ou outro limite a ser fixado, conforme a natureza da obrigação assumida mediante justificativa. Artigo 69. As audiências públicas serão convocadas pelo órgão ambiental por solicitação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a partir da data do recebimento do relatório de impacto ambiental sobre o meio ambiente, fixará um edital e anunciará pelos meios de comunicação disponível local a abertura do prazo, que será no mínimo de 45 dias, para a solicitação de audiência pública. 71. Comparecerão obrigatoriamente à audiência pública os servidores públicos responsáveis pela análise e licenciamento ambiental, os representantes de cada especialidade da equipe multidisciplinar que elaborou o RIMA, o representante legal e o Ministério Público, para que tal fim deve ser notificado pela autoridade competente com antecedência mínima de 45 dias. 150. Os serviços de alto-falantes fixos somente poderão ser licenciados para as ruas e áreas preponderantemente comerciais ou industriais, para funcionamento nos horários das 8 da manhã às 12 e de 14 às 18. Em dias úteis, nas feiras, aos domingos e horários de 9 às 12. O artigo 180. O órgão ambiental municipal deverá providenciar infraestrutura laboratorial capacitada para analisar substâncias e ou produtos perigosos nos alimentos, no organismo humano e animal no meio ambiente. Parágrafo único. Na ausência ou impossibilidade de atendimento do disposto no caput deste artigo, o órgão ambiental municipal poderá utilizar a infraestrutura de outros órgãos federais, estaduais ou municipais, mediante a celebração de convênios ou termos de cooperação. 184. A distância mínima entre poços artesianos e fossas negras será no mínimo de 20 metros. No artigo 199, para a proteção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cada imóvel rural ou área igual
ou superior, respectivo módulo rural regional, estabelecido na legislação agrária, deverá ser reservada a área destinada à manutenção ou implantação de reserva legal, atendendo o disposto no artigo 16 da Lei Federal 12.651, de maio de 2012. O artigo 206. Os órgãos e entidades que compõem o SISMA atuarão de forma harmônica e integrada, sob a coordenação do órgão ambiental municipal, por meio do Plano de Ação Ambiental integrado e observado a competência do CONDEMA. Artigo 268. O Poder Executivo Municipal, no exercício regular do poder de polícia administrativa ambiental, cobrará taxas e tarifas conforme previsto nesta lei. Parágrafo único. As taxas e tarifas têm por fim o ressarcimento dos custos estatais no exercício das atividades de controle preventivo inerentes ao poder de polícia administrativa ambiental. Essas foram as emendas modificativas. Fizemos também emendas supressivas e as emendas aditivas e está o anexo. Eu gostaria de passar para a vereadora Irá concluir as emendas supressivas e as emendas